aquelas orações que não têm sujeito. Quando a oração é sem sujeito, a gente vai usar sempre o verbo no singular. Por quê, prof? Porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, para eu colocar no plural, o núcleo do sujeito tem que estar no plural. Se eu não tenho núcleo de sujeito para concordar, a regra é verbo no singular. Verbos que trazem essa noção de oração sem sujeito. Verbos que mostram fenômenos da natureza, por exemplo, choveu pouco neste mês. Então, aqui nós não temos um verbo. No inglês, por exemplo, nós temos o it, né, que vai ocupar a posição do sujeito. No português, nós não temos esse elemento, a gente não usa. Então, nós dizemos que é uma oração sem sujeito, portanto, o verbo sempre no singular. Outro exemplo. Nessa região nunca neva. Então, neva é um fenômeno da natureza. Essa oração não tem sujeito. Quem é que neva? Não tem o elemento que faz essa ação. Nem aquele elemento, como, por exemplo, o it do inglês. Claro que eu posso usar, gente, na perspectiva do sentido conotativo. Por exemplo, choveram rosas em meu jardim. Agora, esse chover não é o chover naquele sentido mais básico do chover, fenômeno da natureza. Eu estou usando no sentido denotativo. Neste caso, o sujeito é simples. As rosas choveram em meu jardim. Então, aí o sujeito é composto só pelo núcleo dele mesmo aqui, que é rosas. Esse sintagma nominal tem só um núcleo, certo? Também nós temos orações sem sujeito com o verbo haver no sentido de existir. Exemplo, não houve tumulto na volta às aulas. Muito bem, aqui, gente, vejam que o verbo haver não tem sujeito. É muito comum, se esse elemento, que é o objeto tumulto, por exemplo, estiver no plural, as pessoas concordarem. Não houveram tumultos, por exemplo. Mas não concorda por quê? Porque, via de regra, o sujeito, o núcleo do predicado não concorda com o seu objeto, concorda com o sujeito que não há. Por isso tem que estar no singular, mesmo se tumulto estivesse no plural. Não houve tumultos na volta às aulas. Essa frase não fica muito boa com plural, mas é muito comum a gente ter o verbo haver com o objeto no plural. Há 40 alunos nesta sala agora. Então, esse verbo haver no sentido de existir não tem sujeito. Então, o 40 é plural, né? Nós temos aqui alunos como núcleo, mas eu não vou concordar com 40 alunos. Essa é uma concordância que nós geralmente não temos esse problema. Com houve alguma coisa aqui com objeto é mais comum, mas neste caso, mesmo na linguagem oral, a gente não costuma fazer a concordância errada. E então vai estar sempre no singular, porque não tem sujeito. Agora, vocês têm que prestar atenção no seguinte: se o verbo haver, no sentido de existir, não pede sujeito, o verbo existir, no sentido de haver, pede. Então, por exemplo, existem problemas a serem resolvidos. Problemas a serem resolvidos é sujeito, e eles existem, é o predicado. Então, é muito comum o sujeito, depois do verbo existir, estar pós-posto, depois do verbo, e a gente entender como se fosse um objeto. Aqui, nesse caso, não é objeto, é sujeito, tá? Então, haver, no sentido de existir, não tem sujeito, oração sem sujeito. Existir, no sentido de haver, oração com sujeito. E aí, às vezes, a gente tem os verbos, por exemplo, o verbo modal. Pode haver problemas? É pode, singular. Haver é o verbo que não pede sujeito, por isso pode também vai de singular, e problemas no plural. Agora, se é existir, é podem existir problemas, ok? O existir fica no infinitivo mesmo, porque é a estrutura dessa locução verbal, né? Mas problemas aí está no plural, então se o verbo é existir, fica podem existir problemas. Vocês veem que essa é uma confusão bem recorrente, por isso que eu cito para vocês. E outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é que a gente usa muito o verbo ter no sentido de haver. E isso, na linguagem mais acadêmica, mais formal, escrita, a gente orienta para que não se use. Esse uso fica mais, digamos, na modalidade oral.
Por exemplo, tem uns problemas que a gente não consegue resolver. Então, aqui, esse ter é no sentido de haver. Há uns problemas que a gente não consegue resolver. Então, aqui seria o tem no singular mesmo. Por quê? Porque se no plural teríamos o acento circunflexo, né? Porque ele está sendo usado no sentido de haver. Então, se esse ter, na linguagem mais informal, está sendo usado no sentido de haver, nós também não colocamos no plural. Mas evitamos esse tipo de construção numa linguagem mais formal e escrita. Outras estruturas que têm oração sem sujeito. Verbo haver, fazer ou ir, no sentido de tempo que já decorreu. Há anos que não consigo ler por fruição. Então, aqui vocês veem que eu usei uma estrutura, um período composto, porque é difícil fazer exemplos nesse sentido aqui sem esse período composto. Mas aqui, então, essa construção de faz anos, há anos que se passou alguma coisa, nós usamos com o verbo haver, com H e o acento, né? Que é muito comum a pessoa usar só um A, mas é o verbo haver, então tem que ter o H e o acento, e no singular. Outro exemplo, com fazer. Faz 2 semanas que começamos as aulas. Então, aqui, essa é uma estrutura em que as pessoas costumam colocar no plural. Fazem 2 semanas que começamos as aulas. Mas o fazer, no sentido de tempo decorrido, ele é uma oração sem sujeito. Ele não é que ele é uma oração, o verbo não é uma oração, mas ele compõe uma oração sem sujeito, só tem o predicado. Portanto, a gente não pode concordar o fazer com o objeto, 2 semanas. Nós deixamos no singular porque ele não tem o sujeito com o qual concordar, certo? O verbo ser, quando indica tempo em geral, por exemplo, era março quando começamos o isolamento. Então, aqui nós também temos o singular. Se tivesse 2 meses, era março e abril quando, e aí eu continuaria a frase. Seria singular também, porque oração sem sujeito. Já são 11 horas. Também nós temos aqui uma oração sem sujeito. Mas, prof, aqui nós temos concordância no verbo. Pois é o verbo ser. Não falei para vocês no início da aula? O verbo ser, ele pode concordar com o predicativo. É essa a regra, então. Nas orações impessoais, o verbo ser concorda em número e pessoa com o predicativo. Impessoal por quê? Porque não tem sujeito. Então, a gente diz que é um verbo impessoal, certo? Então, neste caso, pode concordar com o predicativo, mas essa regra, ela é específica do verbo ser. Já vai para 3 meses de isolamento social. Então, claro que é uma construção mais da oralidade, né? Mas é uma construção que a gente vai usar o verbo ir no sentido de tempo decorrido. Então, nós temos 3 meses aqui, está no plural, mas eu não tenho sujeito, então vai ficar vai no singular.